Ok, então, muito boa tarde e obrigado pela presença, obrigado também a quem está ouvindo a nossa gravação. E hoje nós temos nosso dia de perguntas e respostas, um dia mais, é o nosso estudo mais aberto, mas nem por isso ele deixa de ter a, a mesma disponibilidade ao Espírito Santo, que é usarmos tudo que nós aprendemos para a volta da nossa consciência do nosso ser, porque nós esquecemos do nosso ser. E para isso, para esse estudo, nós sempre temos feito isso que potencializa a nossa aprendizagem, que é entregar a nossa mente, a nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo, e nós podemos fazer isso agora. Nós nos preparamos para isso, aquietando nossos pensamentos superficiais, deixando eles irem. Podemos buscar uma respiração pausada. E nisso, nós trazemos o nosso pensamento para o momento do agora, para o momento do presente, e mantemos na nossa vontade a determinação de que a nossa capacidade de aprender está entregue ao Espírito Santo. Que ele nos conduza, ele é o nosso guia, nosso professor, e é dele que queremos ouvir o que é a nossa salvação, o que é o nosso ser e quem que nós somos, para que possamos voltar a estar cientes da nossa realidade, que nós não perdemos, mas esquecemos quando decidimos optar por outra realidade. Então, Espírito Santo no comando, Espírito Santo na guiança, nós estamos prontos e, como sempre tenho feito, se alguém quiser já iniciar por algum tema, é só pedir aqui. E caso contrário, eu também sempre trago um assunto para a gente ver ou a gente refletir sobre ele nesses nossos dias de tema livre. E hoje eu senti assim de trazer uma forma ou uma atitude de como que nós podemos mudar a nossa mente, o nosso pensamento, a nossa maneira de fazer para alinhar isso com a nossa verdadeira vontade, com a vontade do nosso ser. E a forma de nós conseguirmos, uma das formas de nós conseguirmos nos concentrar, ou trazer isso para perto de nós, para trazer isso para nossa vontade, tornar isso real para nós, é diante de uma situação, diante de um caso específico, diante de uma perturbação na mente, enfim, nós sabemos quando que precisamos ser salvos de algo. Então, nessa situação, quando nós nos sentimos que não estamos alinhados com o nosso ser, porque nós não estamos felizes, não estamos em paz com o que está acontecendo, nós podemos iniciar o processo de mudança da nossa mente para alinhar ela com a verdadeira vontade que nós sabemos que permanece dentro de nós, embora que a parte da mente nossa que está alinhada com o ego, ela nega essa parte da mente que está alinhada, mas então, para nós retirarmos o controle da nossa vontade que está no ego, para voltarmos à nossa vontade, a parte da mente que é do Espírito Santo, nós podemos simplesmente fazer uma pergunta, mas fazer assim com real atenção
e com real disponibilidade. Eu vou depois explicar o que acontece quando a gente faz essa pergunta. E essa pergunta é muito simples, ela é: o que eu quero que resulte disso? Diante de qualquer situação, diante de um pensamento condenador, condenativo que nós tenhamos tendo sobre uma pessoa, sobre uma questão, diante de um medo, enfim, diante de um caso específico, o que eu quero que resulte disso? E aí, uma vez feita essa pergunta, ouvir atentamente os nossos pensamentos, a todas as coisas que vão vir por primeiro na nossa mente. Porque é natural que, por primeiro, saltem pensamentos que já estavam ou que estão imbuídos dentro dessa situação. Os pensamentos que trouxeram essa situação específica, que nos fizeram sermos vítimas ou estarmos aprisionados a essa questão, a essa situação. Então, ouvirmos a esses pensamentos, mas ouvirmos atentamente, ouvir é a partir de uma consciência de observadores. Nós podemos nos sentir unos a Jesus, e Jesus diz que isso não é um pensamento vão. Quando nós nos imaginamos ao lado dele, ou de mãos dadas com ele, então, sentir-se fora da situação, quando me questionam o que eu quero que resulte disso, e ouvir o que vem à cabeça, tipo assim, eu quero estar certo, o que o ego nos diz, o que vem por primeiro, se eu estou dentro de uma situação, é porque já julguei, já condenei, já estou envolvida por ela, já está me tirando a paz. Então, qual é a primeira resposta natural que dentro do sonho, dentro do ego vem? Eu quero reconhecimento, ou eu quero estar certo, ou eu quero uma vingança, ou eu quero uma vitória, ou eu quero ser mais respeitado, ou quero ser admirado, enfim, ou eu quero que a outra pessoa sofra, porque eu acredito que era a causa do meu sofrimento. Enfim, o ego sempre tem uma ladainha para justificar por que nós não estamos em paz. Então, o primeiro passo, quando nós nos questionamos o que nós queremos disso, ouvir ao que o ego nos responde não é sinônimo de que nós estamos escolhendo isso, porque lembre-se, nós estamos praticando a ser observadores dos pensamentos que passam na nossa cabeça. Então, nós podemos, dissociados, separados, ouvir os pensamentos, sermos muito honestos com os pensamentos que vêm à mente por primeiro, porque é desses pensamentos justamente que nós precisamos nos libertar, ou precisamos largar, deixar eles irem, porque são eles que estão tirando a nossa paz e não a situação em si, não o que está acontecendo em si, porque aquilo que está acontecendo é algo externo, não tem o poder de nos afetar, a menos que nós lhe demos esse poder. E tais pensamentos que eu estou dizendo, que são os primeiros pensamentos, que são aquilo que fez, em primeiro lugar, nós nos sentirmos afetados por uma condição, esses pensamentos são eles que dão o poder, que têm o poder de nos afetar. Então, quando vem a pergunta, o que eu quero que resulte disso? Nós já, de alguma maneira, já havíamos escolhido o que nós queríamos, e todos esses pensamentos de julgamento e condenação que nós estamos ouvindo, eles são o resultado já daquilo que nós nem lembramos que nós escolhemos. No momento que nós já estamos vivenciando, é tão rápida essa escolha que às vezes nós não nos damos conta que nós escolhemos. Parece até que nós fomos sobressaltados, que isso veio, que esses pensamentos vieram de forma involuntária, que nós não tínhamos poder de escolha sobre eles, de tão rápido que eles são. Mas nós os escolhemos e imediatamente esquecemos que escolhemos. Por isso que estamos, então, após fazer essa pergunta, ouvir
o primeiro passo depois disso? Ouvir atentamente primeiro o que veio, o que trouxe essa condição. Então, os pensamentos que havia por detrás disso. Estamos, então, observando esses pensamentos, nós não somos eles. Esses são pensamentos do ego. Nós apenas tínhamos escolhido eles para nós vivenciarmos a eles, mas eles não são nossos de fato. Então, isso a gente isso a gente percebe quando a gente deixa esses pensamentos esgotarem. Então, ouve atentamente, chega um momento que o ego não tem mais argumentação, ele já citou tudo que ele quis dizer, tudo que ele quis afirmar que era a razão de por que nós estamos nos sentindo afetados por uma situação. Então, quando o ego não tem mais argumentação, quando nós, como observadores, ouvimos toda a listagem do ego, todo aquele rol de razões que ele deu, nesse momento é que nós podemos decretar uma nova atitude, uma nova decisão. Ouvimos isso tudo e julgamos que não é nosso, é do ego, e, portanto, não queremos para nós essas argumentações. Não queremos comprar esse pacote. Não queremos isso, porque sabemos que disso, ouvindo essas razões, o que vai resultar, o efeito, nós não queremos mais, que os efeitos sempre são o conflito, sempre são a queda da paz, tiram a paz da nossa mente. E isso nós não queremos mais. E por isso que nós podemos escolher, sim, e dizer, ó, acima de tudo isso, eu quero a paz. Então, o que eu quero que resulte disso? Ouvir todas as argumentações do ego e posso agora dizer claramente, então, acima de tudo, eu quero que resulte paz disso. É a paz que vem. O que acontece quando nós escolhemos, acima de tudo, a paz? Essa escolha, ela nos tira imediatamente da mentalidade, do domínio da mentalidade do ego e nos deixa dentro da mentalidade do Espírito Santo. Por que isso é imediato e por que isso acontece quando nós determinamos de fato que nós queremos a paz, que a paz resulte disso? Isso acontece porque a paz a paz é um atributo da mentalidade do Espírito Santo. O ego é o oposto da paz. O ego, ele é resultado do conflito e ele necessita do conflito para viver, para existir. Porque o ego, sem conflito, não há ego. Aonde não há dualidade, não há ego. Então, quando nós decretamos, olhando toda a situação que o ego nos deu, e ao invés de nos condenarmos ou condenar devido a esses argumentos, uma vez tomando ciência deles, nós damos um passo, nós já estamos observando deles, e damos um passo e dizemos, acima de tudo, eu quero que disso resulte paz. Nesse momento, nós estamos mudando a nossa mente para um domínio de algo, de um sistema de pensamento que está em nós, que vem através de nós, mas que não é nós, que não somos nós, consciência individual. É o Espírito Santo. Ele vem ao comando dos nossos pensamentos. Quando nós decretamos com toda a firmeza e firmamos nosso pé nessa decisão de que acima de tudo nós queremos paz, o Espírito Santo, uma vez estando no comando, ele está também no comando de todas as coisas que pareciam externas e estavam nos afetando, porque todas elas ainda vêm da nossa mente, e o Espírito Santo está na mente. Então, ele não está somente na nossa individualidade,
ele está em todos os fracionamentos da mente, e nós ativando ao Espírito Santo, nós estamos ativando em todos os fracionamentos, em todos os aspectos da mente. Então, a resposta que nos virá, por mais simples ou por mais inesperada que ela pareça, ela pode parecer bem extraordinária ou bem simples, mas ela sempre vai nos trazer a paz, porque nós escolhemos ver paz nisso. Nós permitimos, nós não negamos aquilo que nós pensávamos, que nós vimos pelo ego, porque o Espírito Santo precisa ocupar o mesmo lugar onde o ego estava nos dando esses pensamentos. Por isso que é tão importante, primeiro, a tomar consciência dos pensamentos do ego para largá-los de fato. Porque o Espírito Santo, ele não vê o ego. Ele só sabe do ego quando nós abrimos a nossa mente para ele. Nós podemos esconder dentro de nós e não abrir para o Espírito Santo a nossa mente. E aí o que resta ao Espírito Santo fazer? Esperar que nós mudemos a nossa mente. O Espírito Santo não pode impor a nós os seus pensamentos, a sua paz, as suas soluções, que são efeito natural de uma mente em paz. Ele não pode impor isso a nós, porque isso seria o mesmo que dizer que existem duas vontades. E Deus não reconhece duas vontades, porque ele nos fez uma com a sua vontade, só existe uma vontade. E se nós escolhemos nos enganar quanto a qual é essa vontade, e pensar que uma vontade falsa, uma vontade diferente do que é realmente a nossa vontade, nem Deus irá se contrapor a isso, porque isso seria um reconhecimento de que há uma outra vontade. É tudo que o ego quer. O ego adoraria conseguir de Deus uma declaração de que nós temos uma vontade fora da vontade de Deus, porque isso definitivamente daria realidade ao ego. Enquanto enquanto o ego não tiver realidade, ele depende totalmente da nossa crença para parecer que existe. E no momento que a nossa crença é retirada dele, ele desaparece no nada de onde ele veio. E o ego está ciente disso, que ele não tem poder próprio, que a sua existência depende totalmente da mente de quem lhe emprestou o poder para parecer que existe. E por isso que o ego, então, reúne todas as suas forças para nos manter distraídos dentro da dualidade. Por isso os conflitos, para nos manter sempre com a mente voltada na dualidade e nunca voltarmos para a mente da paz, porque a paz, ela automaticamente, uma característica da paz é de que ela torna todas as coisas o mesmo, no sentido de que não há conflito entre elas. Não havendo conflito, o que olha para tudo em paz se sente naturalmente em unicidade de propósito a isso. Aqui no sonho, todos se tornam irmãos, no céu, todos são co-criadores. Então, é isso que o ego teme, e é isso que o Espírito Santo tem para nos dar, assim que nós permitimos que ele, então, tome que ele seja a nossa escolha. E quando nós, então, determinamos que nós queremos, acima de tudo, a paz, nós já voltamos a nossa mente ao Espírito Santo. E como eu falei antes, o Espírito Santo está em todos. Se nós continuarmos, se precisamos continuar ouvindo atentamente, algo dentro do irmão, se é um conflito com o irmão, algo dentro do irmão nos dará a resposta daquilo que precisamos fazer aqui ainda na funcionalidade, dentro do sonho. O Espírito Santo sabe que não é real o sonho, que esse mundo projetado não é real, mas ele sabe que tem uma parte da nossa mente que acredita nele e que sofre
em função a Ele e tem alegrias em função a Ele. Então, o Espírito Santo é Ele que responde de dentro do irmão aquilo que precisamos saber. Então, quando nós decretamos que, acima de tudo, nós queremos paz, não significa que agora a situação específica ela vai desaparecer. Ela vai ter uma solução. Então, às vezes, a solução é simplesmente a coisa não mais aparecer para nós. Mas muitas vezes, no conflito, nós precisamos ainda tomar uma decisão, ou tomar uma atitude, ou ser assertivo, ou decidir algo, ou responder a algo. Precisamos ainda dar uma resposta. E na mentalidade do Espírito Santo, é ele, de dentro do irmão, que nos dá a resposta, através das palavras e da voz do irmão, através do que o irmão está falando. Ou quando nós estamos voltados a um problema externo, mas um externo que nós chamamos interno, que é o nosso corpo, também, através do próprio corpo, nós podemos ouvir a resposta do Espírito Santo se estivermos atentos ao que seja mais adequado para fazer naquele momento. Então, o que conta é a nossa mentalidade ao Espírito Santo e tudo mais nos é dado. Então, vejam o quanto nós somos liberados de preocupações, quanto nós somos liberados de termos que nos programar ao que tem que ter, porque até mesmo os pensamentos daquilo que precisamos ainda programar, entre aspas, para o futuro, o Espírito Santo nos dá. Porque viver no agora não significa nunca mais pensar no amanhã. É óbvio que dentro de um sonho de mundo que é linear, com passado e futuro, nós temos que plantar hoje para colher amanhã, ou não colheremos amanhã. Então, dentro de um sonho de mundo linear, isso é natural. Então, até isso, o Espírito Santo, ele nos inspira, ou ele nos dá os pensamentos que precisamos ter para fazer a coisa certa hoje, tanto para o futuro, quanto ele nos dá os pensamentos certos para termos a respeito do passado, porque o desfazer da culpa é sempre no agora. Nós desfazendo o agora, um pensamento que nós lembramos do passado, nós estamos mudando esse passado, porque estamos tornando aquilo que era um efeito do ego, aquilo que estava nos afetando até nesse momento, tirando a paz, nós estamos propiciando que isso desapareça. Então, por quê? Porque o Espírito Santo, perdoando no agora, ele torna sem efeito aquilo que aconteceu no passado. E o que não tem efeito, não tem causa. Sem causa, a memória até nos diz que nos mostra ainda aquele acontecido no passado, mas já não há mais condenação algum, já não há mais julgamento de condenação. E é desses julgamentos de condenação que nós precisamos ser salvos. É eles que perturbam a paz da nossa mente. Sem condenação, ou tirando os efeitos daquilo que o ego nos deu, a nossa mente, quando ela se torna sem sem isso que está obstruindo a paz, sem esses entulhos que estavam em cima da paz, quando esses empecilhos são retirados, o que sobra na nossa mente é a verdade. E a verdade, ela é repleta de paz, porque a verdade ela é compartilhada com todos os irmãos, ela é compartilhada com Deus e ela é compartilhada com toda a criação. Então, é disso que resulta a paz. Então, quando nós aprendermos a praticar esse pensamento, só tem uma coisinha ainda a acrescentar a isso: a vigilância. Quando nós
escolhemos, acima de tudo, primeiro nós perguntamos o que eu quero que resulte disso. E nós nos tornamos atentos a ouvir o que o ego está dizendo, porque é isso que nós queremos liberar, deixar ir, não mais esconder do Espírito Santo, e sim permitir que venha à tona para ser desfeito. E quando vemos isso tudo e não nos atermos mais a nenhuma dessas tentações que o ego nos julgou, para nós nos mantermos nesse pensamento, uma vez escolhido isso, e ainda pode vir uma tentação, então, de funcionar por um momento, e no momento seguinte voltarmos de novo a cair para o ego. E esse é o momento da vigilância, de sermos muito firmes pela nossa escolha. Nós já escolhemos que, depois que olhamos os efeitos do ego, que nós não queremos eles, que acima de tudo nós queremos que a paz resulte disso, nós precisamos ser extremamente vigilantes a respeito da escolha que nós fizemos, porque é dessa maneira que nós vamos manter o firme propósito de receber a paz que vem do Espírito Santo. Então, a vigilância, ela se faz extremamente necessária para isso. E, então, resumindo, o que eu quero que resulte disso? E escolhendo pela paz, nós estamos nos alinhando às leis do céu, às leis da criação de Deus, porque a paz é um atributo que vem da mente de Deus, e é ela que permeia todo o reino do céu. Então, não há outra escolha que possa nos dar algo que realmente queremos, porque nós fomos criados pela mesma vontade de Deus, e é vontade de Deus que haja paz. Nós estamos sendo naturais, escolhendo a paz, e estamos sendo assertivos quando colocamos a nossa vigilância consciente em cima dessa escolha. É dessa forma que, então, uma das formas que nós podemos mudar a nossa mente da mentalidade do medo para a mentalidade do amor, ou da mentalidade do ego para a mentalidade do Espírito Santo. E estar no amor, estar no Espírito Santo é ser natural, é ser quem nós realmente somos. Nós não somos o ego. Por mais que o ego insista em dizer que nós somos aquilo que ele diz que nós somos, nós sabemos no nosso ser que isso não é a realidade, porque nós sentimos que a nossa realidade deve ser mais disso. E nós só conseguimos realmente ficarmos bem com a mentalidade da paz. Então, essa pergunta, o que eu quero que resulte disso? E que realmente venha a paz. Isso eu quis compartilhar hoje, porque eu acho que já comentei algumas vezes, talvez em outras palavras, mas como eu coloquei, é sempre bom nós revermos isso, fortalecermos uns nos outros isso, porque é realmente esse o caminho que torna o caminho do retorno da nossa consciência de quem nós somos, prático, fácil e feliz. E não há outro modo de voltar a não ser que seja de um modo feliz, a não ser que seja pelo caminho da paz. Isso eu tinha para hoje. E estamos abertos aqui, eu não tive ainda nenhuma interação enquanto eu falava aqui, mas estamos abertos agora à interação. Ficou alguma dúvida? Alguém gostaria de trazer um comentário? A Iraci, por favor, só abrir o microfone.
Eu acabei ficando um pouco fora do ar, que caiu aqui o computador, a conexão. Então, assim, estou diante de um incômodo. Aí a pergunta que eu faço, o que eu quero que resulte disso? E deixo o ego falar. Abro para todos os pensamentos que estão rondando a cabeça nesse momento. E isso, para não guardar eles, para não negá-los. Isso, deixar vir à tona de boa. E depois... Observando eles, dissociada, separada, como observadora. Isso. E aí, depois, eu olho para tudo isso, digo, acima de tudo, eu quero a paz. E depois disso, porque a sensação que dá que isso é um processo meditativo, né? Eu entro nesse processo. E depois eu fico aguardando que o Espírito Santo me expresse de alguma forma. Como é que é esse finalzinho que não deu para eu pegar? E infeliz expectativa, porque nesse desejo de que, acima de tudo, eu quero a paz, essa vontade expressa, ela já leva à mentalidade do Espírito Santo. E ele sabe, em cada situação específica, qual o melhor caminho de trazer, de demonstrar a paz escolhida. Infeliz expectativa, porque nisso a solução pode vir de uma maneira simples, ou pode ser uma coisa bem inusitada, de repente me pega totalmente contrário ao que eu estava pensando com o ego, ou uma lembrança diferente vem para me comprovar. Enfim, o Espírito Santo sabe em cada situação, ele já tem a resposta para cada situação, ele tem uma contra-resposta para tudo que o ego fez. O Espírito Santo tem uma correção, e essa correção nos é dada. Ela vem. Só a prática disso é que torna isso vivenciável. Uhum. Ótimo. É uma coisa assim, acima de tudo, eu quero a paz, é uma entrega ao Espírito Santo. E confiar que está com ele e ele sabe como direcionar isso e como transmutar isso. Isso, e se aquieta nisso, e se vier a tentação de duvidar do Espírito Santo, aí entra a vigilância, dizer, não, eu já entreguei e eu confio. Simplesmente isso, o único trabalho é manter a vigilância para não voltar de novo ao medo, para manter a escolha pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem os pensamentos de paz, porque os pensamentos de paz vêm da mentalidade dele. Ele é que nos dá os pensamentos da paz, porque nós, estando nele, nós estamos nos pensamentos da paz. E da paz, o Espírito Santo sabe também que as coisas dentro do sonho, por mais que seja um sonho, por mais que não sejam verdadeiras, enquanto a nossa mente pensar que ela está no sonho, ela precisa ser funcional, precisa dar respostas, ou precisa tomar uma atitude, fazer uma escolha. Isso a gente faz por inspiração do Espírito Santo, de modo assertivo. Ótimo, ótimo. Gratidão, Ingrid. Maravilhoso. Obrigada, Iraci. Mais alguém? Nádia, por favor. E essas situações cada vez vão ficando mais claras, né? Da gente enxergar. E às vezes, ressaltar aqui uma coisa, que às vezes a gente está propenso a uma situação. Então, se alguém faz uma grosseria com a gente, provavelmente a gente já saiu de casa chateado com alguma coisa, e aquela
aquela falta de educação da pessoa que fez conosco, né? Por exemplo, um caixa de mercado, alguma coisa assim, aquilo só vem te colocar à prova, né? E aí você pode fazer essa escolha. E nós estamos tão condicionados, eu acho, a reagir de uma certa forma, e agora nós temos que nos condicionar a reagir de outra forma. Dar uma paradinha e analisar a situação. E tu viu que mesmo nesse teu exemplo, Nádia, quando você faz essa escolha pela paz, o próprio Espírito Santo pode te mostrar que o teu irmão não fez nada, você escolheu já em casa, você condenou, ele te mostra isso, e te mostra que a condenação não há razão de ser também. Seja o que for, ainda era por uma razão equivocada. E ele te mostra, então, por que tu saiu? Porque... sei lá, saí atrasado, queimei o horário e daí saí chateada e daí aconteceu essa situação lá no mercado, a caixa não foi legal, mas já saiu chateado. O Espírito Santo pode te mostrar que a escolha de não estar em paz já foi lá quando levantou, quando você atrasou, já não houve a escolha da paz e sempre pode fazê-la no momento do agora. Ele já te mostra a inocência do irmão, mas aí te mostra também a tua, porque era só na ilusão mesmo do sonho de querer estar no comando, que isso que foi contrariado, fui contrariado dentro de uma vontade individual. Já não era mais o ser, era uma individualidade. Essa consciência fora do ser que queria estar no comando, determinou horários e depois quebrou aquilo que determinou a si mesmo, quando na realidade nós não somos isso. Nós somos tal como Deus nos criou, nós somos a mente. Então o Espírito Santo consegue nos mostrar a qualquer momento, tanto aquilo que aparentemente parece ser a causa do que estamos sentindo, se nós rastrearmos para dentro de nós, para assumir a responsabilidade por isso, para poder entregar ao Espírito Santo, ele também nos mostra o quanto nós estamos ainda querendo estar certos, e o preço disso é a ausência de paz, e que, na realidade, nada do que nós fizemos é real. Por isso que nós podemos escolher a paz a qualquer momento. E isso desfaz, então, aquele sentimento, né, Nádia? E a pressa é ótima para a gente chegar nesse momento, né? A pressa geralmente é o que... é o estopim, né? É o estopim. Obrigada, Ing. Isso, como a Miriam colocou aqui, o meu irmão me mostra o conteúdo da minha mente. De fato, o irmão é o espelho, e isso tanto na mentalidade do ego, quando nós nos tornamos observadores do caso específico, mas também o irmão é o nosso salvador, porque lembre-se que a voz do Espírito Santo, ela é fraca se nós quisermos ouvi-la só dentro de nós mesmos, como nós vimos na aula anterior. Não que a voz é fraca, o nosso ouvido é fraco de ouvir a voz dentro somente de nós, porque o Espírito Santo, nós precisamos ouvi-la com a totalidade do nosso ouvido, e ouvi-la com totalidade é ouvi-la através do nosso irmão. Então, é muito útil nós nos permitirmos ouvir também ao Espírito Santo no irmão a resposta. Os testemunhos. Então, determinar que eu quero que resulte paz nisso, na situação, por exemplo, específica do caixa, se fez isso na rapidez, que estava ainda em presença do caixa, se fez isso por um instante, porque isso vira uma atitude. Faz um instante, e eu sei porque eu já fiz isso várias vezes, de achar que alguém estava numa posição de agressão, e de lembrar disso, e olhar novamente a pessoa, e ela está totalmente mudada. E ela dá um testemunho de paz, um testemunho de sorriso.
É como se dentro do sonho aqui a gente diz, ela viu um passarinho azul. Ela não sabe de onde que veio isso, mas é literalmente uma outra realidade. Isso eu sei por experiência própria, que numa situação de ver um conflito, de haver um confronto, é possível praticar isso, e a prática nos torna rápidos nisso, porque descrever leva tempo, fazer é um instante. Então, fazendo rapidamente, olhando o irmão novamente, agora, na verdade, olhando o Espírito Santo, até o semblante do irmão, tudo muda. O irmão dá totalmente outro testemunho. Isso é ouvir ao Espírito Santo no irmão. E isso funciona porque eu já tive muitos testemunhos disso. Então, ouvir ao Espírito Santo no irmão fica, muitas vezes, sei por mim também, de tentar ouvir o Espírito Santo dentro de si mesmo. Não funciona porque nós não somos por nós mesmos. Um fracionamento diminuto não tem a capacidade de captar a essência, embora que o Espírito Santo esteja dentro. Mas, ouvindo junto no irmão, o testemunho é inconfundível, não tem como não receber esse testemunho. Então, a minha conversa de hoje foi um convite para isso, para praticarmos isso, porque isso está de acordo com a nossa vontade. Ser feliz, estar na paz. A felicidade é um atributo, é um subproduto da paz. Não gosto muito de falar em felicidade, como Jesus também fala pouco no curso, pelo seguinte, porque a nossa mente confusa, ela confunde a alegria com dor. Enquanto nós tivermos ego e dentro da mente, nós facilmente confundimos a alegria com dor e podemos pedir por dor achando que estamos pedindo felicidade. Então, acho mais confiável pedir a paz. A felicidade já está dentro da paz, já nem precisa mais ser pedida, ela é automática. A mente que está em paz é uma mente feliz. Goianita? Ing, está dentro do curso em Milagres esse conteúdo que você trouxe hoje? Ele está, mas ele não está. Eu peguei assim um apanhado geral. Ele está, mas não é não é, por exemplo, de um parágrafo. Nossa, mas foi da ideia. fantástico. É totalmente da ideia. Tem várias lições do ano que também ensinam isso, que eu devo escolher a paz acima de tudo, do Espírito Santo, ouvir ao Espírito Santo. Então, está em vários lugares do curso, mas eu peguei aqui palavras de um apanhado geral, mas totalmente dentro do curso. E dessa forma nos trouxe muita prática, né? Bom de ser aplicado, né? Gratidão, Ing. Obrigada, Goianita. Mais alguém gostaria de trazer um comentário? A Iraci? O Ing, Oi. O início dessa história, quando a gente não está aceitando a situação e não se incomodando com ela, quando a gente está no Espírito Santo, a gente não sente incômodo das situações, não é isso? A gente Eu diria, então você não tem uma situação. Tá, você está além, né? Não tem como ter uma situação e não ter incômodo, daí você não tem uma situação. Nós estamos falando de casos específicos a serem desfeitos. Uhum. Se algo não nos perturba, a gente não tem um pensamento de perturbação, de ausência de paz. Sim, tem a neutralidade. Eu estou a isso porque às vezes a gente parece ouvir algo e o ego nos diz, não, isso é lá com pessoas estranhas, isso não é contigo, isso não te perturba. Mas de alguma maneira
ainda poderia vir um sentimento que, tomara que não venha a mim, já dei realidade. Então, a cada vez que nós nos dermos sobre pensar numa situação, por mais que pareça que não tenha nada conosco, ela teve a ver conosco. Porque aquilo que não tem nada a ver conosco, ela não fica na memória, não fica para ser vista, para ser comentada. Não tem situações neutras. Ou elas são perdoadas e expressam amor a nós, ou elas precisam ser perdoadas e estão trazendo conflito a nós. Não existe meio termo, não existe neutralidade. Existem coisas que nós simplesmente que passa batido, de repente a TV está falando, alguém está anunciando, o rádio está anunciando, alguém, tu escutou? Não, eu não vi nada. Mas a voz estava ali, só que não captei. Então, as coisas que não são situação, eu não fico lembrando delas depois que eu não precisei perdoar. Se eu lembrar depois que eu não preciso perdoar, é porque virou já uma situação. Uhum. Então, existem coisas assim, neutras que não cabem a nós, mas nós não elas não ficam conosco. Ficou conosco, ela já não é mais neutra. Sim. É o observador atento o tempo todo, desperto. Aquilo que está no roteiro aqui, mas que não é para nós, não fica conosco, a gente não se dá em conta disso. Tá. Então, o observador atento àquilo que está obstruindo a paz de nós. É a isso que o observador precisa ficar atento para, se está tirando a nossa paz, é um caso específico. Tá ótimo. Tá ótimo, Ingrid. Gratidão. Obrigada, Iraci. Mais alguém gostaria de trazer algum comentário? Não? Então, eu vou encerrando aqui a nossa gravação. Gratidão sempre a Deus por nos dar essa resposta ao nosso sonho de separação, que é o Espírito Santo dentro da nossa mente e que nós podemos escolher acessar a todo momento e permanecer nele, assim como escolhemos ao ego, cabe a nós aceitar ao Espírito Santo. Gratidão a isso.